Diante dos avanços do comércio e da economia, a necessidade de um sistema teórico que avaliasse e indicasse dados econômicos e financeiros das empresas foi altamente necessário. Por exemplo, a contabilidade surge durante os tempos antigos da Babilônia. Essa ciência evoluiu muito durante os séculos, cuidando de forma matemática da saúde da empresa, do controle de registros de mercadoria presentes nos estoques, no grau de fiabilidade de que potenciais investidores poderiam depositar na solidez da empresa. Tendo noção da importância da contabilidade, o atual trabalho busca estudar a empresa Raia Drogasil, do período de janeiro de 18 a dezembro de 22, com o fito de entender a posição da empresa no mercado e em seu setor. A empresa, atualmente, tem sua atuação no setor varejista farmacêutico, com a comercialização de medicamentos controlados, produtos de beleza e higiene pessoal, em sua maioria. O setor farmacêutico levou certo tempo para se consolidar da maneira a qual o conhecemos hoje. Ao longo de toda a existência humana, os medicamentos foram um elemento-chave por sua busca de maior comodidade. No entanto, a preocupação da sociedade civil quanto à transformação da produção de medicamentos em forma rentável é muito recente. Em 16 de maio de 1774, foi decretado o Regimento 1774, criando a necessidade de registro de atividade farmacêutica, o que pôde ser visto como um grande passo para o começo do setor no Brasil. O modelo moderno, como os vistos nas unidades físicas da Droga Raia ou da Drogasil, vem de uma fusão dos modelos do exterior, em conjunto da capacidade inventiva dos gestores em sanar os problemas de acordo com a realidade socioeconômica nacional. Há, ainda assim, muita confusão no que se diz respeito às funções de uma farmácia e de uma drogaria. As drogarias se incumbem em distribuir medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e produtos à saúde. Já as farmácias ficam com as funções de manipulação das fórmulas magistrais e oficinais. Sendo assim, toda a farmácia pode ser uma drogaria, mas nem toda drogaria pode ser uma farmácia. O comprometimento das varejistas farmacêuticas em aderir aos ideais sociais e tecnológicos atuais deve-se principalmente em relação às causas de equidade de gênero, cuja meta se alcançará com cargos executivos ocupados igualitariamente entre homens e mulheres, relação à governança ambiental, social e corporativa, ESG, que define as prioridades socioambientais da empresa, e em relação às redes de apoio por meio de controladas de joint ventures para alcançar mercados estrangeiros de forma eficiente e também a relação no ajuste de prioridades das empresas, determinando serviços atípicos de farmácias, como a oferta de vacinas e o desenvolvimento de canais de apoio à saúde mental e fisiológica de seus clientes, em relação à omnicanalidade, que é uma estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação, estreitando a relação entre os meios online e offline. Durante o período analisado, a Raia Drogasil teve a maior parte das suas ações detidas pela família Piponzi, herdeira da Droga Raia. Carlos Pires Oliveira Dias foi o maior acionista entre os períodos de 2018 até o segundo trimestre de 2019, desfazendo-se de todas elas em maio de 2019. Atualmente, as maiores detentoras de ações são a Weld Holding Limited, a GI Investimentos e outras participações limitadas, como a Morgan Chase e companhia, e principalmente a família Piponzi, que se manteve grande parte acionária durante todo esse período. A história da Raia Drogasil começa em 2011 com a fusão da Drogasil com a Droga Raia. A Drogasil teve seu início em 1935. 2 anos depois, ela se tornou uma rede de farmácias com 31 filiais no interior e na capital do estado de São Paulo. Em 1977, abriu seu capital, sendo a primeira varejo farmacêutico nacional a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Em 2010, a empresa atingiu a marca de 300 lojas físicas. A Droga Raia, por sua vez, foi criada em 1905 sob o modelo do relacionamento centrado no farmacêutico, que se dedicava a preparar artesanalmente a medicação prescrita pelos médicos. Além disso, durante o surto da gripe espanhola em 1918, a empresa manteve sua drogaria aberta durante 24 horas por dia. Outro grande destaque foi o fato dela se tornar a primeira empresa varejista a concluir, em 1987, o processo de automação comercial, substituindo as antigas máquinas registradoras por computadores. Chegando ao ano de 2005, a Droga Raia já contava com 135 unidades em funcionamento, com um fluxo diário de 70 mil clientes e vendia cerca de 6 milhões de produtos por mês. Em 2011, a Raia Drogasil surge como uma fusão da Drogasil com a Droga Raia. A Drogasil deteve 57% do capital da nova empresa, enquanto a Droga Raia ficou com os 43% restantes. A empresa passou a contar com mais de 700 lojas e um faturamento superior a 4,7 bilhões de reais. Ao final do ano de 2022, a empresa registrou uma marca de 2.700 unidades em operação, com 260 novas aberturas e apenas 53 fechamentos.
Segundo o CEO da empresa, Marcílio Pousada, nos próximos 3 anos a meta é inaugurar 780 novas unidades, sendo 260 unidades previstas para o ano de 2023. Muitos estudos foram realizados a respeito da empresa Raia Drogasil. Ele, em 2011, por exemplo, apresentou um estudo sobre o retorno gerado ao acionista após o evento da fusão das empresas Droga Raia e Drogasil, amparado no estudo de evento. Correia 2022 fez uma análise da performance do setor farmacêutico no período da pandemia da Covid-19, baseando-se nas empresas Raia, Drogasil e empreendimentos Pague Menos. Seus resultados convergiram no sentido de índices satisfatórios, com exceção da estrutura da dívida e dos imobilizados. A metodologia utilizada no presente trabalho se fundamentou principalmente na relação harmônica entre dados qualitativos e quantitativos, que foram guiados segundo a análise horizontal e vertical da empresa, muito presentes em todas as etapas do trabalho. Os dados, ainda assim, baseiam-se nas notas explicativas e em outras evidenciações disponibilizadas na Comissão de Valores Imobiliários. Adicionalmente, uma vasta literatura foi consultada para balizar os fundamentos teóricos do trabalho, a exemplo dos livros de contabilidade empresarial e artigos relacionados à história do setor e dos medicamentos. Uma boa empresa consegue traduzir seus resultados econômicos financeiros em princípios e valores para a sociedade civil. Dar confiança à população por meio de demonstrações financeiras de crédito foi um grande passo para a consolidação da Raia Drogasil S.A. Nesse sentido, os resultados serão apresentados segundo seu grau de importância, com maior atenção destinada à movimentação de contas com grande variação ou ainda de maior relevância para o ciclo operacional da empresa. O balanço patrimonial é um dos demonstrativos mais importantes para a gestão de uma empresa. Ele nos fornece uma visão clara e detalhada da situação do negócio. As informações presentes no balanço são o ativo, que engloba os bens e direitos que a empresa possui, o passivo, que é referente às obrigações e às dívidas da empresa, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Observamos que a maior variação ocorreu entre os anos de 2018 e 2019, com um aumento de 149% do ativo. Isso foi devido a alterações do regime contábil da empresa, que afetou seus arrendamentos operacionais, como despesas de depreciação e financeiras. É importante ressaltar que nesse mesmo ano, a Raia Drogasil adquiriu a Onofre. Também é importante ressaltar a importância dos estoques nessa conta, que teve um aumento de 180%. Isso demonstra o quão importante é essa conta para o setor varejista. Sob a perspectiva do tripé de decisões da empresa, que serve como uma eficiente ferramenta das medidas tomadas por ela, podemos salientar uma liquidez razoável, rentabilidade favorável e um endividamento crescente em comparação às outras empresas do setor. As liquidez geral, corrente, seca registram números superáveis pelas empresas de Med, Eurofarma e Vivio, mesmo apresentando níveis parecidos no tocante à rentabilidade. Devido ao crescimento da inflação nos últimos anos, a empresa tem confiado em empréstimos e financiamentos para suprir sua atividade operacional. Outra demonstração contábil importante é a demonstração de resultado de exercício, no qual são analisadas as contas de receitas e despesas da empresa no período. Nesse sentido, o lucro bruto da empresa apresentou no período analisado crescimento de 174%, fortemente impactado pelo custo de produto vendido, que representa por volta de 70% da receita líquida gerada. Já o lucro líquido, o lucro depois do imposto de renda e o lucro antes do imposto de renda apresentaram um comportamento muito semelhantes. Por fim, podemos dizer que o lucro líquido da Raia Drogasil manteve-se inconstante ao longo do tempo, registrando, por exemplo, R$600 milhões em setembro de 2019 e menos de R$100 milhões em junho de 2020. Resumidamente, a demonstração de fluxo de caixa apresenta preponderância de atividade operacional em relação de investimento e de financiamento. Já a demonstração de valor adicionado nos mostra a destinação do valor gerado pela empresa, que é composta, majoritariamente, pelas contas impostos e pessoal, mais fisicamente com tributos estaduais e remuneração direta, somando mais de 70% do DVA ao longo do período. O fator de insolvência, de forma concisa, apresenta a situação da empresa com uma nota de -7 a 7. A Raia Drogasil se manteve solvente ao longo de todo o período, ou seja, acima de 0. Porém, menos solvente que outras empresas do mesmo setor, como a Eurofarma. Já em relação às suas ações, o preço das ações pelo lucro da empresa ao longo do tempo se manteve majoritariamente acima de R$40, um indicador muito bom comparativamente às outras empresas do setor. Por fim, podemos concluir com base nos aspectos quantitativos e qualitativos que a empresa Raia Drogasil angaria a confiança de seus clientes e de seus potenciais investidores presentes na B3 com uma saúde financeira estável, junto de suas otimistas expectativas para o futuro.
Mesmo com o fato de o período analisado coincidir com a estagnação da economia brasileira, a empresa conseguiu driblar tal fato e enxugou seus custos relativos a despesas operacionais. Durante a pandemia da Covid-19, a empresa não se abalou e apresentou índices surpreendentes. Nossa pesquisa se baseou numa série de artigos acadêmicos, manuais de contabilidade, informações expostas em noticiários e na internet, na Comissão de Valores Mobiliários, na B3, na plataforma Economática, no site da empresa estudada e entre outros.